Uma pesquisa realizada na Unicamp apontou que o aumento de 1 grau na temperatura pode elevar em até 40% os casos de dengue em Campinas. O estudo, publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, foi conduzido por pesquisadores e professores do Instituto de Economia e Filosofia e Ciências Humanas da Universidade. Acompanhe na reportagem de Lícia Manjavac. Quando a gente pensa em proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, o que vem à cabeça? A gente pensa em mosquito, né? Às vezes, quando aumenta o calor, começa a dar aquela mosquitaiada cheia, mas em dengue mesmo a gente acaba não pensando, né? Do calor eu achava que a água ia evaporar e ia sair dali. Mas também no verão a galera acaba esquecendo algumas águas paradas, quando a galera fala de plantas também, fala, coloca areia. Então não é só em períodos de chuva, mas em período de calor também que a galera acaba esquecendo a água parada. Quando o sol brilha forte e o calor aumenta, os mosquitos podem se aproveitar. Isso porque, com as temperaturas mais altas, o mosquito se desenvolve mais rápido. É o que diz uma pesquisa da Unicamp, que estudou a relação entre a incidência de chuvas e a quantidade de casos de dengue em Campinas e apontou que a temperatura é o fator determinante. Normalmente, o vetor da dengue ele demora cerca de 7 dias para se desenvolver ali do ovinho até o mosquito adulto. Com o calor, esse processo ele tende a ser acelerado. Mesmo quando você tem o calor impactando a evaporação da água, esses recipientes, eles frequentemente são mantidos de forma artificial, inclusive pela própria população. Então, tanto os tradicionais vasinhos de planta, que são importantes, mas também num contexto em que falta água nas residências, né? A pessoa tem água na torneira, mas essa água ela não chega com frequência. A tendência é que a população tende a estocar essa água. Então isso é feito de forma artificial, independentemente de ter chuva ou não. Então esses recipientes eles continuam nas casas das pessoas, principalmente, mesmo com a redução da chuva e mesmo com o aumento da temperatura. O estudo apontou 2 modelos distintos. No primeiro, o aumento de 1 grau na média histórica de temperatura implicaria em um crescimento médio de 20% na incidência da dengue, sendo 12,4% no mesmo mês e 8,4% no mês seguinte. Já no outro modelo, o mesmo aumento de 1 grau levaria a um crescimento na incidência de dengue de 16,8% no mesmo mês, podendo chegar no máximo a 40% de aumento em 2 meses. Ou seja, os dois confirmaram uma tendência que dá para ver bem nesses gráficos. O aumento na temperatura antecede o crescimento no número de casos. O alerta é que a rede já é complexa, né, dessa relação entre questões populacionais e questões ambientais para a ocorrência de casos de dengue, e a temperatura que a gente vê que sim está aumentando, estão aí as mudanças climáticas, os extremos climáticos. Com esse contexto, a gente tem então a potencialização dos casos de dengue e das grandes epidemias da cidade. De janeiro a outubro deste ano, Campinas registrou 119.204 casos de dengue na cidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Esse número é bem maior do que no ano passado, quando foram registrados pouco mais de 11 mil casos. Essa é a pior epidemia da doença da história da cidade. Diante dessa situação, o professor da Unicamp ressalta que a dengue é uma doença que exige um esforço conjunto de diferentes setores, tanto da população quanto das prefeituras. Lembrando que a dengue é um esforço coletivo. Por ser uma doença multicausal, ou seja, ela está relacionada com falta de saneamento, né, com dificuldades a questão da água, do próprio lixo, que a população tenha educação no sentido de informações a respeito de quais são os criadouros, como lidar com eles. Então a gente exige aí um trabalho coletivo,